Olá! E agora então, neste vídeo, nós vamos ver por que o ciclo menstrual pode atrasar. Então, antes de nós falarmos diretamente sobre esses períodos menstruais atrasados, vamos só revisar bem rapidinho que o ciclo reprodutor feminino, quando ele está regular, ele vai acompanhar basicamente o ciclo lunar. E aí ele corre em média aí entre 28 e 30 dias, então entre o período de uma menstruação para outra. Então é sempre considerado o início de cada menstruação. Mas também é bastante natural quando vai para 25 dias, por exemplo, o ciclo, ou até quando ele se alonga um pouquinho até uns 35 dias. Então, apesar de que na teoria a gente dizer 28, 30 dias, de 25 a 35 a gente também considera como sendo ok, e se isso está acontecendo sempre, então ele é regular, a gente simplesmente não interfere no ciclo daquela mulher. Quando ele atrasa, então aí ele vai sair dessa rotina regular. Então ela tinha, e a gente diz que está atrasado normalmente quando a mulher ela antes tinha o ciclo regular e agora ele acaba tendo mais de 35, 40, às vezes 50 dias entre uma menstruação e outra. Isso precisa acontecer por pelo menos 3 ciclos consecutivos, porque às vezes, dependendo de se nós viajarmos, por exemplo, é bem comum o organismo querer dar uma regulada e atrasa para menstruar quando voltar, por exemplo, e aí pode ser muito pontual, nós não entendemos isso como uma irregularidade, ou quando naquele ciclo a mulher ela passa por algum estresse, principalmente então frustração, irritabilidade, insatisfação, se mexe com o sono, por exemplo, com a alimentação, então pode ser pontual este atraso também, a gente não vai dizer que tem uma desarmonia energética e física aí instalada, mas se isso agora começa a ser com uma certa frequência, então aí pelo menos 3 ciclos, então a gente precisa já começar a olhar. Um dos motivos, então, eu já disse que é o estresse, que a gente define melhor. Estresse é muito amplo, então, principalmente irritabilidade, insatisfação, preocupação. E aí, se eu tenho isso misturado com coisas que eu tenho que resolver no dia a dia, isso pode atrasar a menstruação, sim, tá? E aí, a gente também precisa olhar para ver se pode ser, então, há a possibilidade de uma gravidez. Porque aí precisa ser só um exame clínico mesmo, né? Que eu particularmente indico clínico. A medicina chinesa tem como avaliar se a mulher está grávida, mas é de uma ferramenta muito subjetiva. Então, até para paz de espírito mesmo, né? Para aquela mulher que está um pouco ansiosa para descobrir se está grávida ou não, é mais interessante fazer o exame clínico mesmo, né? E aí a gente percebe que tá o ciclo regular, de repente atrasou de 5 a 7 dias, o exame já pode ser realizado, tanto de farmácia, que hoje em dia são bastante eficientes, quanto o de sangue. E aí o interessante seria realmente procurar um ginecologista, ok? Outro motivo é quando a mulher passa por alguma doença crônica, de qualquer sistema. É muito comum a gente ter uma deficiência de sangue junto com essas deficiências crônicas. E aí acabar atrasando a menstruação mesmo, tá? Então aí precisaria ver que a gente tem o sistema do baço pâncreas, que é o PI, na medicina chinesa, que ele é o responsável em trazer a nutrição para a produção do sangue. Então, precisaria ver nessas doenças crônicas como é que está este sistema, tá? Outra coisa que aí é bastante importante são as hemorragias uterinas. Então, a gente tem uma outra disfunção física que é chamada menorragia, que é quando a mulher ela menstrua um período maior de tempo naquele ciclo. A gente tem aí uma média de expectativa de sangue menstrual de 5 a 7 dias, e aí ela menstrua 7 dias naquele ciclo, 10, 15, e aí o organismo, tanto física quanto energeticamente, vai tentar uma regulação, e aí acaba atrasando o ciclo. Se isso for pontual, ok. Se não for pontual, precisa procurar o médico, sim, precisa procurar um ginecologista, na realidade, e aí
trazer o que sistemicamente isso pode estar influenciando para essa hemorragia acontecer. E aí a acupuntura entra muito eficientemente para cuidar dessas hemorragias, principalmente para ceder, para cessar de forma muito rápida, ok? Uma outra coisa para quem já é acupunturista e está trabalhando de repente com ginecologia é olhar 2 canais que são chamados Renmai, que é o vaso concepção, e o Chongmai, que é o vaso penetrador, que são vasos que regem a demanda de sangue para acontecer a menstruação. E aí, se esses 2 vasos estão vazios, né, tecnicamente nós chamamos, então aí precisaria de um fortalecimento destes canais para que a menstruação parasse de atrasar. Mas aí é um recurso mais para os terapeutas mesmo, né? As mulheres, elas podem sentir esta deficiência nos canais com cansaço, principalmente. Elas sentem que elas estão mais exauridas com mais facilidade. E uma outra coisa também que aí já está mais no âmbito natural são as mulheres que estão entrando no climatério. É comum, antes de entrar efetivamente na menopausa, nós ficarmos num período de 2 a 5 anos numa fase chamada de climatério, onde a gente tem uma irregularidade natural do ciclo reprodutor. Ele está aí nessa regulação de adequação, na realidade, da diminuição energética e aí hormonal, e isso consequentemente vai atrasar a menstruação. Tem mulheres que dizem que ficam às vezes 3, 4 meses, né, num período assim, para depois menstruar novamente, e a gente não tem isso como uma irregularidade, a gente só vai cuidar dos desconfortos que esse climatério pode provocar, como excessos de sensações de calor, né, irritabilidade, melancolia, insônia, mas não o próprio atraso menstrual, ok? Tem outros dados para eu passar para vocês, mas aí eu prefiro em outro vídeo, porque daí dá tempo da gente discutir melhor sobre estes assuntos que eu passei agora, e a gente vai num continuar depois, ok? Um beijo enorme. Se gostou, dá um like, compartilhe o canal e nós vamos nos vendo. Um beijo.